Hoje seria o edifício residencial mais alto do mundo, com mais de 500 metros de altura. Dentre as peculiaridades do prédio, a gente tem os grandes sistemas dele, como sistema estrutural. Ele é um sistema convencional de concreto armado. Hoje, dentre os grandes edifícios residenciais do mundo, é de fato ainda o sistema amplamente utilizado. Nós vemos isso no Central Park Tower, que hoje ocupa a posição do residencial mais alto do mundo. O 111 West 57, também em Nova York, que é o edifício residencial mais esbelto, também é em concreto armado. Então, a opção pelo concreto armado ela é muito lógica, muito racional. A engenharia hoje opta por esse caminho. Mas ele tem uma grande particularidade, principalmente num cenário de engenharia brasileira, que é o Turned Mass Dumper, né? Que é um amortecedor de massa no topo do prédio. É um amortecedor de massa que pesa em torno de 2.000 toneladas. São dois amortecedores de 1.000 toneladas cada um, totalizando 2.000 toneladas. A gente está falando aí é o peso equivalente de mais de 300 elefantes africanos no topo do prédio. E ele é um sistema secundário para a estrutura, então ele não garante a estabilidade do prédio, ou seja, ele não garante que o prédio fique de pé, e sim ele garante o conforto, principalmente pensando nos últimos andares de quem vai morar e usufruir dos lazeres dos últimos andares. Então, esse é um dos sistemas mais refinados hoje dentre a engenharia mundial, porque ele combate essa oscilação de prédios tão altos e especialmente tão esbeltos. São pouco mais de 20 prédios hoje no mundo que abarcam essa tecnologia. Então, o grande destaque do Sena Tower, de fato, é esse amortecedor de massa no topo, que vai ser inédito para a engenharia no Brasil. Eu destacaria a própria solução de fundações do prédio, né? Que nós aqui regionalmente optamos sempre por soluções em hélice, em função do nosso grande bolsão de areia, da alta resistência. E no caso do Sena Tower vão ser estacas realmente que precisam chegar à rocha, o embutimento à rocha, então é de grande profundidade, de mais de 40 metros de profundidade. Outro destaque do prédio também, o prédio todo está sendo pensado como um dos únicos a ter LEED Platinum, e é dos poucos residenciais do mundo, é o único super tall do mundo a carregar o LEED Platinum. E quando se tem o LEED Platinum, a gente agrega uma série de sistemas adjacentes que fazem o prédio se tornar mais sustentável, que tem uma vida e uma qualidade de vida mais interessante, né? E a cadeia de sustentabilidade se pense desde a concepção, design, da operação do prédio, mas também da escolha e da opção por todos os sistemas, né? Para economizar energia, para impactar na cadeia produtiva de uma maneira positiva, ou da melhor maneira positiva possível, também o impacto comunitário. Então, é uma visão holística de prédio. Então, nós, dentro de toda a história do prédio, 4 anos de estudo, nós sempre quisemos pensar muito nesse aspecto comunitário. Isso eu gostaria muito de destacar. Nós, como engenheiros, muitas vezes pensamos muito na técnica, na melhor eficiência e na proeficiência da técnica, e esquecemos um pouco desse aspecto comunitário. E, como engenheiro, esse papel comunitário também é importante, também é imprescindível. Principalmente um prédio desse tamanho, nós queremos levar muito essa mensagem de uma engenharia melhor no Brasil. Então, o convite e desde já nós estamos compartilhando as informações sobre os sistemas, as soluções com todo o cenário nacional, não omitindo dados e informações, principalmente porque nós queremos inspirar de que a engenharia nacional possa se tornar uma referência mundial, né? Esse prédio ele tem a capacidade de estar como uma referência de engenharia no mundo. E nós não queremos carregar simplesmente a FG como uma referência de engenharia, mas o Brasil como uma referência de engenharia. A gente tem como exemplo o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo construído. Ele não possui esse tipo de sistema secundário, porque ele é um edifício que tem uma concepção estrutural e de design quase piramidal, então ele é robusto por si. Então os nossos prédios, principalmente em Balneário, eles são fininhos, e ser fino, na verdade, é isso que traz a maior complexidade na engenharia,
Hoje, para edifícios, é essa esbeltez, é quanto fino é um prédio. E o Sena Tower é um dos prédios mais esbeltos do mundo, com uma esbeltez de 20. E o mais esbelto hoje construído tem 1:24 e o Sena 1:20. Então, o Tunnel Mass Dumper vem dessa necessidade, em função dele ser tão esbelto. O design é feito fora, mas a montagem vai ser feita aqui, porque ele basicamente é um grande peso em cima do prédio. Então, tem alguns braços que têm fluidos amortecedores que vão ser importados, mas a grande massa mesmo, que é concreto e aço, é basicamente chapas de aço empilhadas e uma grande caixa de concreto que vai ser enchida, um grande aço enchida de concreto. Então, algo montável, ele vai ser montado aqui mesmo. Então, porque o conceito é muito simples da física, é tipo aqueles relógios antigos que tinham nas casas, que tem o peso de pêndulo, é basicamente o mesmo conceito aplicado dentro de um prédio. É muito hoje o mais refinado da engenharia, porque não se faziam prédios tão altos e esbeltos, né? Então, o processo de evolução foi se adquirindo a habilidade, principalmente de ter elevadores tão rápidos que consigam alcançar alturas tão altas. E com isso também foi vindo um mercado, principalmente norte-americano, de residenciais altos e esbeltos. E com isso vieram esses elevadores que cumprem alturas tão grandes. Então é muito recente isso, por isso que é tão novo o conceito de Tunnel Mass Dumper. Mas como conceito de física é muito antigo, sabe? Eu destacaria o próprio condomínio pensado para servir muito bem o prédio, né? A gente sabe que Balneário é uma cidade de dificuldades de mobilidade, alguns desafios de mobilidade, então a parte de concierge do prédio, de atendimento de serviço mesmo, então ele é um prédio bem diferenciado nesse sentido, de ter um facilities muito bem colocado. Tem o destaque dos primeiros andares que vão ter elevadores individuais de carros, que vão levar o carro até dentro do apartamento. Então são as primeiras mansões que vão ter esse elevador de carro. Daí esse é um ponto bem distinto, bem diferente. Com o LEED Platinum vem uma série de requisitos de qualidade de ar, renovação de ar, de vidro, de qualidade de vidro também, para que o ambiente tenha uma boa qualidade para o morador, né? E tudo isso vem através do LEED Platinum. Foi muito importante o simbolismo da jornada do herói. Eu sempre gostei muito de história, desde muito criança, e os caminhos me levaram a fazer engenharia civil, mesmo com o sonho de ser arqueóloga. Então, para mim, nunca foi tão importante esses marcos de alcançar rankings, sabe? Sempre foi importante fazer parte de algo único para a humanidade e de poder inspirar mais pessoas, de poder deixar um legado e fazer parte de algo que fosse um legado. Então, é viver aquilo que eu sempre quis desde que eu me conheço por gente, sabe? Eu queria ser arqueóloga porque eu queria sentir na pele o que é ser parte disso, de deixar um legado para outras gerações e um legado positivo. Esse é o meu sentimento, sabe? Eu não consigo me ver como mulher ou como ranking ou nada disso, porque o que eu vivo unicamente desse prédio todos os meus esforços são para que ele exista numa realidade possível, ou seja, ele precisa ser viável, não só tecnicamente, mas economicamente, e essa equação é a equação mais difícil que existe. Eu viajo bastante fora do Brasil e ter investidores que te promovam o design da Foster, o design dos grandes arquitetos, é uma realidade, eu acredito, muito mais simples do que a engenharia e a arquitetura no Brasil, porque eles te permitem sonhar e eles te permitem implantar um design que é um design arrojado, custe o que custar. E a nossa realidade no Brasil, o custe o que custar não exista, porque a gente vive uma situação de limitação de recursos, principalmente, né? Não de materiais, a gente tem abundância de materiais, mas nós temos limitação de recursos. E equilibrar isso, para mim, é a parte mais desafiadora do projeto. A minha cabeça está sempre muito focada nesse equilíbrio entre o possível e o razoável financeiramente, sabe? Aquilo que realmente exista, mas exista de uma maneira possível, que se mantenha de pé tecnicamente, mas
também como negócio, né? Então, o maior desafio está nisso. Então, todo o tempo eu estou buscando inspirações e bons profissionais, mas que me tragam soluções equilibradas economicamente, porque nós vivemos no Brasil. Então, ir para Londres é muito interessante, mas é muito distante. Ir para Nova York também é muito interessante, mas é completamente distante do que a gente vive aqui. Os nossos desafios são muito maiores. Ser engenheiro no Brasil é muito mais complexo do que ser engenheiro na Europa. As adaptações e a importação de trazer um Eurocode para cá, às vezes são desastrosas na minha visão, porque lá existe um pensamento de tudo precisar sobreviver por 500 anos ou 200 anos e ter uma alta durabilidade, uma alta resistência e um altíssimo conforto. Numa situação que você tem limitações de recurso e com uma situação comunitária tão pobre, tão difícil, que não teve acesso a saneamento, a primeira casa, você querer aplicar esses preceitos normativos e exigências, você de fato distancia cada vez mais de prover o básico para quem nunca teve o básico. Então, se a gente puder, mesmo com o Sena Tower, que é um prédio desse poder, desse padrão de alto luxo, inspirar a nós, engenharia, a desafiar limites, a discutir mais, a provocar mais e a entender o que tem valor para nós como nação, é isso meu sonho, é essa a minha verdade sobre o Sena Tower, é isso que eu planejo. Eu não quero inspirar como eu sou mulher que desafiou limites, eu sou jovem que desafiou limites, até porque eu entendo que no universo em que existe o Sena Tower de 500 metros, não há engenheiro de 70, de 80, de 30, 40 ou 50 que já fez 500 metros. Então não existe desigualdade na minha situação. Eu estou em pé de igualdade porque nunca ninguém fez, pouquíssimas pessoas fizeram. E a igualdade está na mente, na cabeça e na inteligência e na capacidade cognitiva. E é isso que eu me esforço, simplesmente nisso. A parte comunitária do prédio, então, o design do prédio já foi pensado de uma maneira a inspirar uma comunidade, quando ele trata da jornada de um herói. Então, o nome dele é Sena Tower, inspirado na trajetória do Ayrton Senna. Mas quando a gente fala de jornada de herói, a gente fala da jornada individual de cada pessoa. Então não é o Ayrton Senna, mas é o herói, e é o herói que cada brasileiro e, na verdade, cada pessoa pode ser. Então o prédio carrega essa mensagem do design para inspirar as pessoas a serem melhores, a superar os seus próprios limites, que foi isso que o Ayrton Senna fez e é isso que um herói faz. Num conto mitológico de um herói, né? Porque a jornada de um herói vem desse conto mitológico, né? O Joseph Campbell, que é um antropólogo muito famoso norte-americano, trouxe isso, mas a gente vê isso em várias tribos, em várias religiões, a gente vê esse aspecto do herói, de alguém que supera limites, que é uma pessoa comum e vence tantos desafios e se torna uma referência, e por isso deixa de ser algo presente e se torna algo futuro, passado e para sempre, inspirando pessoas. E a gente conta isso no prédio. Então o prédio carrega esse simbolismo, mas mais do que isso. Então nós abrimos espaços para que as pessoas possam entrar no prédio. Então, principalmente os prédios de alto luxo, né? Você pensa bem, eles são restritos às pessoas que só têm o poder aquisitivo de entrar nesses prédios, né? O Kita até estava brincando comigo, a Stephanie estava lá em Nova York, e daí você vai para Nova York e você quer ver o 111 West, o 432 Park Avenue, o MoMA Tower, você quer acessar esses prédios e é uma dificuldade enorme, é só via o projetista que fez o prédio com vários níveis de autorização. E nós não queremos isso para o Sena Tower. O Sena Tower ele parte de uma abordagem completamente diferente, de uma democratização de espaço que pela primeira vez, mesmo um prédio de altíssimo luxo, de altíssimo simbolismo, qualquer pessoa vai poder entrar. Tem os espaços abertos ao público, vai ter o kart elétrico, mas espaços de evento, os restaurantes que integram essa comunidade, que integram as pessoas a viverem esse simbolismo desse prédio. Então, como concepção, ele realmente é único. Ele é um símbolo de alta performance de engenharia, mas ele também é um símbolo de alta performance de ser humano, né? De um ser conectado à sua comunidade. Um simbolismo de
eu posso ser bom, mas eu também tenho que ser humilde e permitir que o meu outro, mesmo humilde, também possa se inspirar e ser tão bom quanto, né? O próprio hall de entrada do prédio, ele tem uma passarela que cruza os dois restaurantes. Então, desde sempre, há muitos anos atrás, eu só consegui imaginar as crianças correndo no meio daquele hall de entrada que entram as pessoas mais ricas do Brasil e, quem sabe, as mais ricas do mundo. E no meio dessa entrada dos mais ricos está qualquer pessoa que entrou no restaurante e está naquela passarela. Há um simbolismo mais forte que esse, de uma integração e de dizer nós podemos ser melhor, nós podemos de fato reduzir essa grande distância que nós como país emergente temos culturalmente e que podemos, quem sabe, ultrapassar. Então o Sena Tower carrega muito disso.